Nós temos acompanhado toda a trajetória e crescimento das religiões no Brasil. E hoje eu vou conversar com o Dom Vladimir, bispo de Colatina, da Igreja Católica, que vai nos falar sobre assuntos importantes. E nós também vamos passar por esse que eu acabo de mencionar. Também vamos falar sobre fraternidade, biomas brasileiros, tema da campanha da fraternidade deste ano, e eu quero também saber dessas informações que são importantes para a nossa sociedade. Quero agradecer a presença de Dom Vladimir. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Eu que agradeço, a alegria é toda minha estar aqui hoje nesse programa, falando com você e com tantos ouvintes. Pois é, então eu já quero começar trazendo o seguinte: eu elaborei aqui dois assuntos que são fundamentais e que estão na mídia. Há pouco tempo, Dom Vladimir, a imprensa divulgou que uma pesquisa falando a respeito de adeptos de algumas religiões, e aí deu um foco central sobre a Igreja Católica perde muitos fiéis. Como é que a Igreja encara isso? Ela vê isso? É mesmo um fato ou existe uma outra explicação para esse tipo de constatação? Bom, a gente sabe que a colonização no Brasil, ela foi feita com os princípios cristãos católicos. E a avaliação, a pequena avaliação que a gente pode fazer é esta: todo mundo que não tinha uma religião, se dizia católico. E muitas pessoas se batizavam na Igreja Católica e depois não voltavam mais na igreja. A avaliação que a gente faz, principalmente com os jovens, é que às vezes eles não têm uma religião, os pais não passaram a fé para esses jovens, eles cresceram, estão aí. Antes, para dizer que não tinham religião, eles falavam que eram católicos. E agora, eles ou não são católicos, ou não acreditam em Deus, ou têm outras denominações. E com o crescimento das outras denominações, convidando esses jovens, eles começam a participar das religiões. Mas o que a gente nota aqui, principalmente na Diocese de Colatina, é que tem aumentado a quantidade de pessoas que frequentam as nossas celebrações. É uma diocese que tem 17 municípios, 622 mil habitantes e com 700 comunidades. E as comunidades estão ali acolhendo todas as pessoas, os jovens, inclusive. A gente calcula que a participação na igreja aqui seja em torno de 80, 85 mil pessoas. Eu poderia dizer, então, desculpe te interromper, poderia dizer que o cenário constatado aqui não é esse do cenário nacional, muito pelo contrário, as pessoas têm ido, as pessoas têm participado, têm buscado estar na igreja. Exato. As pessoas estão procurando a igreja, mas como eu disse, 85 mil habitantes, mas nós temos 622 mil pessoas que a gente não sabe onde eles estão. E nós não temos ainda condições de abraçarmos toda essa população, Por isso que o Papa Francisco nos diz de uma igreja em saída, aquela igreja que não fica só ali na comunidade, na celebração, na vida diária, mas sair, anunciar Jesus Cristo para as pessoas, anunciar os valores, acolher essas pessoas na sua condição de vida, enfim, estarmos abertos, porque o Evangelho tem uma proposta de vida muito bonita que as pessoas podem abraçar e transformarem a vida pessoal, familiar e na sociedade também, Hoje se fala de tanta violência, mas tiraram Deus da sociedade, tiraram Deus da convivência familiar dos jovens. É evidente que eles vão procurar outras coisas com o aumento da violência. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque então me ocorre uma outra pergunta que nem está aqui no meu script, mas eu vou ter que fazer. O senhor acha que as pessoas têm se refugiado também dentro das igrejas, tendo visto tanta violência, tanta coisa, tem buscado mais em face disso também? Não, eu acho que as pessoas elas estão sentindo um vazio interior, um sentido para a própria vida, um vazio existencial. E estão procurando em alguns lugares preencher esse vazio. E a igreja tem a proposta e tem a solução para preencher, que é Jesus Cristo. Então, com a mensagem do Evangelho, com a participação na comunidade, com os sacramentos, com o anúncio da palavra, as pessoas se encontram com Deus, se encontram consigo mesmas, se encontram com as outras pessoas e com a própria criação, Vão encontrando um sentido. E a igreja
ela tem a sua doutrina, os seus mandamentos que são sólidos, que respondem a esses anseios das pessoas. E as pessoas acabam ficando, não como refúgio, mas por amor a Deus, por amor à comunidade, porque se sentem amadas e amam também, né? Então, quanto mais comunidades nós abrirmos, mais espaços para acolhermos essas pessoas vão se encontrar com Deus. E nós vamos melhorar a sociedade também, né? É verdade, é claro, uma coisa trazendo a outra. Então, a última pergunta desse foco, daqui a pouco eu quero saber sobre a campanha da fraternidade, que é um assunto muito importante. Diante disso tudo, diante de tudo que nós estamos vendo, existe também no meu modo de ver, uma estratégia da igreja de arrebanhar, principalmente os jovens. Eu vejo naquela visita do Papa aqui no Brasil, que muitos jovens se envolveram. De lá para cá, muitos acabaram realmente buscando o caminho da igreja. O senhor também tem constatado isso depois, principalmente da visita do Papa ao Brasil? Eu acho que depois da visita do Papa Francisco aqui no Brasil, daquela visita missionária, aumentou não só a quantidade de jovens, como de pessoas também. Pessoas que estavam afastadas da igreja, da comunidade, voltaram porque se sentiram assim atraídas pelo carisma do Papa, pelo acolhimento, pela maneira dele ser, por não ser apenas assim pelo julgamento, dependendo da situação e estado da pessoa, não, mas todos estão abertos, Jesus Cristo veio para todos, a igreja acolhe a todos e cada um vai fazendo a sua caminhada. Então, depois do Papa, realmente houve um aumento de participação nas comunidades e a alegria, o fervor também aumentou bastante. O que nós precisamos agora são pessoas que se coloquem a serviço da comunidade. Nós temos muitas pessoas participando, indo e depois saindo, retornando para sua casa. Mas a gente precisa de pessoas que se comprometam com a comunidade, que se coloquem a serviço generosamente e gratuitamente para catequizarem, evangelizarem, cantarem, pregarem, levarem a palavra de Deus, visitarem os doentes, os presos. Ainda a gente sente um pouquinho a falta disso. Mas a participação com a vida do Brasil, com a vinda do Papa aqui no Brasil, realmente aumentou muito o fervor das pessoas na Igreja Católica. Isso acaba sendo um fato, é uma liderança, né? Que acaba seguramente puxando muita gente para dentro disso aí. Agora eu quero falar sobre um assunto muito importante que a imprensa fala sempre e que é muito importante para a sociedade. Campanha da fraternidade. E o tema me chamou muita atenção e eu gostaria que Dom Vladimir explicasse bem esse tema, que fala sobre biomas brasileiros, tema da campanha da fraternidade desse ano. Da onde que surgiu, Dom Vladimir, essa ideia desse tema? Então, o tema deste ano é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, que vem em consonância com a carta do Papa, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, em que o Papa nos alerta a nossa relação com Deus, com o outro e com a natureza. Nós não podemos descuidar da natureza, porque dela depende a nossa qualidade de vida. Então ele faz toda uma reflexão. A campanha da fraternidade vem falar sobre os biomas. Então, bio é vida, omas é massa, região, área, a área em que nós vivemos. Aqui no Brasil, nós temos 6 biomas. O da Mata Atlântica, o da Caatinga, da Amazônia, do Pantanal, temos ali dos Pampas e temos ali no centro-oeste a Ceará. Não me lembro bem, mas tem. É por ali, são 6, exatamente. E nós precisamos nos preocupar aqui na região, o bioma da Mata Atlântica, né? Se a gente desmata toda essa mata, altera a nossa qualidade de vida, altera a vegetação, o mundo animal, altera o extrativismo. Então, nós vamos trabalhar no método ver a realidade, julgar à luz da palavra de Deus, que Deus que cria toda a criação com toda a sua diversidade em vista da nossa qualidade de vida e como agir em vista de tudo isso. Então, todo esse desmatamento, se estão autorizando, como que está sendo invadido, o que precisamos fazer, o Rio Doce também, toda essa sua extensão. Então, é um assunto que interessa não só aos católicos, mas a todas as pessoas. Todos nós vivemos e convivemos aqui dentro desse bioma.
E nós preparamos a campanha junto com outras igrejas também, né? Com outras denominações, principalmente a Igreja Luterana no Brasil também, que nos acompanhou na preparação da campanha deste ano. Ela começa agora, na quarta-feira de cinzas e se prolonga até a quarta-feira de cinzas do ano que vem. Vamos ver o que surge, né? Nós vamos promover fóruns, debates, né? Para que cada um apresente, assim, um problema de como agir para mudarmos, assim, essa realidade, né? É um tema muito atual, né? Sem dúvida. Biomas brasileiros. Você não pode esquecer desse tema, campanha da fraternidade. Quero agradecer Dom Vladimir, bispo de Colatina, que nos atende aqui no Sim Notícias. Obrigado por ter vindo, aceitado conversar conosco. Grande abraço. Um abraço, eu que agradeço. Deus abençoe e todos os ouvintes. Pois é, então o Sim Notícias fica por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. Voltaremos amanhã. Sempre lembrando que você pode participar conosco, mandando vídeos, fotos através das nossas redes sociais. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.